Czarismo foi um sistema político que imperou na Rússia desde 1517 até a Revolução de 1917. Czar era o título que se dava ao imperador russo, que, por sinal, esse nome é derivado de César. O detentor desse poder chegava a ser confundido com o Estado, visto que seu poder era ilimitado. No início do século XX, a Rússia era governada pelo czar. Esse era um monarca autocrático, que detinha plenos poderes, pois a monarquia era baseada no direito divino dos reis, legalizado pela Igreja Ortodoxa. O poder era centrado na figura do rei, que detinha em suas mãos todo o poder de decisão, ou seja, mandando em absolutamente tudo. Assim, sempre era amparado pela classe burguesa. Esse modelo de governo, como já disse, era apoiado pela nobreza rural, setores militares e membros da Igreja Católica Ortodoxa. E também existiam alguns cargos relacionados ao czarismo, que eram conhecidos como funcionários do governo. Ou seja, todos são da nobreza ou do clero, né? Se você é da nobreza ou do clero, você assume esses cargos de confiança. Além do mais, a nobreza e o clero possuíam cargos na política também, explicando, portanto, essa frase tão famosa de Deus salve o czar, visto que a ideologia da época acreditava na teoria do direito divino, ou seja, o czar era um enviado de Deus para assumir aquele país. A Rússia, nesse período, tinha muitas peculiaridades e estava muito atrás das potências europeias, visto que teve um ingresso tardio no capitalismo comercial, uma industrialização financiada por franceses e ingleses. À vista disso, podemos notar uma dependência de terceiros dentro de seu estado, algo que era totalmente inexistente nessas potências europeias. Processo de industrialização muito acelerado, mas de forma artificial, nada muito forte, e uma população camponesa sob o jogo dos grandes proprietários, né? Muitos proprietários usavam da força camponesa de forma errada, né? Além do mais, a estrutura da época era ultrapassada, ou seja, era uma estrutura que tinha que ser mudada, era uma estrutura semi-feudal, que era basicamente uma estrutura baseada numa sociedade feudal, dividida em classes, né? Nobreza no topo, clero ao centro e servos à base, com o czar fora dessa pirâmide, que ele era acima de todos. E podemos ver que nessa estrutura semi-feudal, a hipótese de mobilidade social era praticamente inexistente. Assim, os servos camponeses nasceram camponeses, vão morrer camponeses. Falando agora de uma famosa dinastia. Os czares da dinastia Romanov, que ficaram no poder desde 1613 até 1917, governavam de forma absoluta, na qual o czar se confundia com o Estado, como explicado anteriormente. O primeiro czar da dinastia foi o Miguel I, e o último foi Nicolau II, assassinado junto com sua esposa e filhos na cidade de Ekaterimburgo, em julho de 1918, após a Revolução Russa de 1917. O czarismo, né, era um regime bastante parecido com o absolutismo, ou seja, o czar russo, Nicolau II, por exemplo, não fornecia as mínimas condições necessárias para o estabelecimento das indústrias e a permanência de um arcaico sistema de produção agrícola, nitidamente feudal, retardando assim a modernização do país. A falta de liberdade no regime era quase absoluta, mesmo para a nobreza, classe social teoricamente livre, mas que via subjugada pelo poder de czar. Enquanto a ideologia liberal se dispersava pela Europa, os líderes russos tratavam sua população de forma arbitrária, em um sistema retrógrado de governo. Nesse momento histórico, a Rússia era o país europeu com maior densidade demográfica, algo em torno de 175 milhões de habitantes, na qual cerca de 85% de toda a população era constituída por trabalhadores rurais, que reivindicavam um novo modelo agrário. Um dos motivos era o alto valor das terras. Assim, essas se tornavam inacessíveis aos camponeses. A exemplo da servidão, logo foi abolida na segunda metade do século XIX, acompanhado por uma política de distribuição de terras aos camponeses. No entanto, essa medida não atendeu grande número de pessoas. Além disso, sobre a classe era inserido um alto índice de impostos.
As técnicas defasadas contribuíram para a baixa produtividade, ocasionando a fome e incentivando manifestações e revoltas constantes. Falando agora do mau desenvolvimento das cidades. A Rússia sempre teve um enorme território, que dentro dele existiam muitas etnias. Isso, de fato, na época do czarismo, foi um grande problema. Percebemos isso quando surgiram apenas 2 cidades, com uma maior relevância dentro desse território. Foi Moscou, mais ao oeste, e São Petersburgo, mais ao norte. Como o país era enorme, com o governo centralizado e apenas suas vontades eram feitas, assim não ajudando ou politizando com outras classes, a não ser que fosse de seu interesse, com isso não atendia o território inteiro do país. Fome, miséria e principalmente a falta de ajuda nessas outras regiões se agravaram, gerando muitos problemas para a população russa. Durante o século XIX, a grande maioria dos países pertencentes ao continente europeu estava passando por um processo gradativo de industrialização que se encontrava cada vez mais em ascensão. Porém, até a segunda metade desse mesmo século, o Império Russo era conhecido pelos demais países como o Gigante dos Pés de Barro. Isso porque a sua sociedade ainda vivia em um regime semi-feudalista. Os camponeses ainda eram submissos aos senhores feudais, pagavam impostos e viviam em um sistema de servidão, o qual persistiu até o ano de 1861. A Rússia foi o último país a abolir esse tipo de sistema na Europa. Em meados de 1850, a derrota na Guerra da Crimeia, juntamente ao crescimento populacional, intensificaram os problemas sociais e econômicos da Rússia. A baixa na produtividade agrícola e o aumento da taxa de desemprego aumentaram muito e trazeram como consequência a fome e revoltas. Mediante essa situação, o czar Alexandre II instituiu medidas para a modernização do país. A primeira delas foi a emancipação dos servos, que aconteceu no ano de 1861, proporcionando desta maneira uma maior liberdade de produção e comercialização por parte dos camponeses, os quais estratificaram-se entre camponeses ricos, médios e pobres. No entanto, a maioria das terras ainda pertencia à nobreza. Outra medida importantíssima tomada pelo czar foi o investimento de capital estrangeiro no século XX. Muito capital foi oferecido pela França, Bélgica, Alemanha e a Inglaterra, o que proporcionou o estabelecimento das primeiras indústrias russas, localizadas nas cidades de São Petersburgo, Moscou e Kiev. A partir desse momento, começou a acontecer um grande êxodo rural por parte dos camponeses que saíam do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades. A industrialização dos demais países da Europa ocorreu gradativamente, ou seja, passou por diversas etapas. A primeira delas foi a decadência do regime feudal, por consequência principalmente da criação de uma moeda única que facilitou as trocas mercantis entre os feudos e proporcionou uma grande migração de camponeses para os centros urbanos, onde eles conseguiam comercializar seus produtos e não precisavam pagar impostos a autoridades. Ao decorrer do desenvolvimento desses centros urbanos, posteriormente chamados de burgos, houve a instalação de muitas fábricas, devido às grandes inovações trazidas pela Segunda Revolução Industrial. Paralelamente a isso, formou-se uma nova classe social, chamada de burguesia, a qual detinha os meios de produção industrial. No entanto, o processo de industrialização e modernização da Rússia não seguiu os mesmos passos que os demais países do continente europeu. Seu processo sucedeu de forma acelerada e conturbada. Como já foi dito antes, a Rússia estava atrasada em relação aos outros países, e os primeiros passos para uma reconstrução dos moldes sociais, econômicos e políticos do país foram dados tardiamente, objetivando principalmente conter a insatisfação da população.
Como não ocorreu a decadência do regime totalitário no Império Russo, o czar e a nobreza eram aqueles que detinham as propriedades dos meios de produção industrial. A autocracia czarista tornava-se cada vez mais autoritária e a insatisfação do povo era muito grande. É válido ressaltar que os membros da nobreza que ocupavam os cargos de controle das indústrias eram elegidos a dedo pelo imperador e obtinham todo o lucro de produção, enquanto os operários trabalhavam em condições precárias, recebiam um salário muito baixo, não tinham leis trabalhistas e trabalhavam cerca de 12 a 16 horas por dia. Em 1905, ocorreu a Guerra entre Rússia e Japão, ou simplesmente a Guerra Russo-Japonesa, que foi um conflito por territórios. E a Rússia acabou perdendo, de uma forma vergonhosa. Isso, como consequência, houveram milhões de mortes, uma perda econômica, já que haviam investido nessa guerra, e uma perda de terras também, já que Japão vence e leva consigo territórios que antes pertenciam à Rússia. E logo após esse acontecimento, houve uma passeata, que inicialmente era pacífica, na frente do Palácio do Czar. E os manifestantes pediam a paz, alimentos, já que a fome na Rússia era uma questão muito grande e muito dolorosa, de certa forma, as pessoas passavam fome, e melhores condições de vida no geral. Mas o czar não aceitou essa passeata, não curtiu a ideia e se sentiu, de certa forma, ameaçado. Então ele convocou o exército e ordenou com que eles fossem contra os manifestantes, de forma violenta, que acabou com cerca de 100 mortes. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Uma passeata que inicialmente era para pedir paz, acabou no caos. Mas esse dia também pode ser chamado de ensaio da Revolução ou ensaio geral, que foi quando a população começou com essa ideia de revolução, de mudanças, e por isso que esse dia ficou conhecido como ensaio geral. Foi quando a oposição ao czar se fortaleceu. As pessoas se fortaleceram contra ele e contra seu regime. Diante de todo esse caos, o czar percebe uma pressão popular e convoca a Duma, que era o nome usado para o Congresso da Rússia. E ele queria fazer uma constituição. Ele queria mostrar para o povo que ele não ia mais mandar da forma que ele bem entendia. Então ele propôs essa ideia. Convocou a Duma, fez uma assembleia e ia começar a Constituição. Mas não passou muito tempo e ele voltou atrás e desfez a assembleia. Nisso, a situação na Rússia ia de mal a pior, já que havia uma crise econômica, a perda em guerras, a fome, que ainda estava grande, e por ser um país extremista, a temperatura também não ajudava, já que eles passavam por um inverno de menos 40 graus. E para piorar, o czar mandava matar todos aqueles que mostravam ter ideias opostas ao seu regime ou se revoltavam contra ele. Ele não deixava barato. Bom, e dentro de tudo isso, em 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, ou também Grande Guerra. A Rússia foi um dos países pioneiros a entrar nela, já que o czar queria muito entrar, ter uma visibilidade pelos outros países, e por isso foi um dos primeiros países a entrar na guerra. Porém, a Rússia não estava preparada para um conflito tão grande. Além disso, o país vivia numa crise econômica. Então, as pessoas iam para o fronte sem mantimentos. Isso acarretou muitas mortes. O desempenho foi horrível. E a população estava revoltada. A insatisfação só aumentou com a entrada da guerra.
Assim, mais uma manifestação popular aconteceu. O czar, mais uma vez, manda com que o exército vá contra os manifestantes, porém, acontece diferente dessa vez, já que o exército se recusa e vira contra o czar. Nesse momento, ele percebe que está encurralado. A população revoltada, o exército contra ele simplesmente estava sozinho. E foi aí que o último czar da Rússia abdica do trono. Nicolau II desiste e sai do governo. É nesse momento que podemos marcar como o fim do regime czarista.